Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre programação e controle da produção. A primeira coisa que a gente precisa saber desse assunto é o que é um plano de produção. Um plano de produção ou um plano mestre de produção é aquele documento que diz quais e quantos itens de cada produto serão produzidos num determinado período de tempo. Pode cobrir algumas semanas, 6 meses ou um ano. O plano mestre de produção ele deve compatibilizar as necessidades de produção com a capacidade disponível do sistema, ok? Programar e controlar a produção é uma atividade meramente operacional. Vocês devem ter notado que pode levar semanas, de 6 meses até um ano. Então, é uma atividade, um planejamento operacional, que encerra o ciclo de planejamento longo que teve início desde o planejamento da capacidade do sistema. Qual é o objetivo dessa programação, desse plano mestre de produção? É permitir, quais são os objetivos? Permitir que o produto tenha a qualidade especificada, fazer com que as máquinas e as pessoas operem com os níveis desejados de produtividade, reduzir os estoques e custos operacionais e manter ou melhorar o nível de atendimento ao cliente. Então, se faz essa programação para que custos sejam reduzidos, que o atendimento ao cliente seja mantido, para que o produto saia com a qualidade especificada e para que as pessoas e as máquinas trabalhem com maior produtividade, ok? O que é programar a produção? Programar a produção é dividido em duas partes. Alocar a carga em determinada operação, em determinado centro de trabalho e também sequenciar qual vai ser os primeiros produtos a serem produzidos. Qual a ordem, né? Determinar a ordem com que as tarefas vão ser executadas. Então, quando a gente fala de programar a produção, é alocar cargas e sequenciar as tarefas, certo? Então, programar a produção é alocar carga e sequenciar tarefas, e controlar a produção é assegurar que as ordens de produção sejam cumpridas de forma certa e na hora certa. E também é necessário ter um sistema de informação que vá relatando como é que todo esse processo está sendo executado, em relação ao material em processo acumulado, o estado atual de cada ordem de produção, as quantidades que já foram produzidas, que ainda estão sendo preparadas, como está a utilização dos equipamentos, ou seja, fornecer informações para que o gestor ele tenha noção do que foi planejado e do que está sendo executado, certo? Então, existem algumas técnicas disponíveis para essa programação e controle da produção. A gente vai trabalhar com produção de volumes intermediários, são essas técnicas. Para a produção intermitente de muitos produtos, quais são as técnicas que podem ser utilizadas? E para a produção em sistemas contínuos. Então, nós vamos trabalhar esses 3 tipos de produção. A primeira situação que a gente vai trabalhar é a situação de produção de volumes intermediários, ou seja, produção em lotes. Então, a situação é diversos produtos na linha de produção, como empresas de bebidas, de cigarros e de refrigeradores. Toda vez que um novo produto é programado, são necessárias mudanças na linha de produção, ajustes e preparação das máquinas. É o que a gente chama de produção intermitente, lembra? E aí existem duas questões para se responder na produção em lote. Quanto eu vou produzir de cada produto, ou seja, qual é o meu lote ideal de produção e em que ordem esses produtos vão entrar. Então, a gente já falou em aulas passadas sobre uma indústria que tem refrigerantes do sabor laranja, cola e guaraná, exemplo. Então, qual a ordem de produção? Primeiro laranja, primeiro cola, primeiro guaraná, qual o segundo, qual o terceiro, né? E quanto de cada produto eu vou produzir? Qual vai ser o meu lote ideal, certo? Para responder à questão de quanto produzir, existe o lote econômico de fabricação, o LEF. Ele leva em conta os custos de preparação da máquina para uma rodada de produção e os custos de se manter o produto em estoque. Ele é bem parecido com o LEC, o lote econômico de compras que vocês devem ter visto na administração de materiais. Então, o LEF ele leva em consideração o custo de preparação, leva em consideração a demanda e o custo de manutenção do produto em estoque. Para calcular o LEF, a gente precisa dessas informações, certo?
Para a gente fixar esse conteúdo de lote econômico de fabricação, o LEF, a gente tem aqui um exemplo. A GM Indústria de Móveis Limitada está planejando as rodadas anuais de produção para sua linha de mesas de luxo para a Copa. Em média, estima-se que o custo de preparação das máquinas esteja em torno de R$ 200, havendo pouca diferenciação de um modelo para o outro. O custo de manutenção do produto é de 60% do custo unitário médio de fabricação, que é de R$ 300. Estima-se que a demanda anual para essa linha é de 5.000 mesas. E aí a gente vai determinar quantas mesas devem ser produzidas de cada vez. Vamos lá? Nesse problema, a gente tem aqui um custo de preparação de máquinas, que é de R$ 200, o custo de manutenção, que é 60% do custo unitário do produto, que dá 180. A gente tem uma demanda anual de 5.000 mesas e a gente precisa calcular qual é o lote econômico de fabricação. Então, a gente vai fazer 2 vezes o custo de preparação, que é 200, vezes a demanda, que é 5.000 mesas, e vai dividir por 180, que é o custo de manutenção. Esse LEF, quando a gente fizer as continhas, tirar a raiz, vai dar aproximadamente um lote econômico de fabricação de 106 mesas. Então, com o LEF, a gente conseguiu responder a pergunta quanto produzir. Agora, a gente precisa responder a pergunta em que ordem produzir. E para isso, a gente vai utilizar a técnica do tempo de esgotamento. Como é essa técnica? Como é que eu calculo o tempo de esgotamento? O tempo de esgotamento de determinado item é calculado a partir do estoque disponível dividido pela taxa de consumo. Essa taxa de consumo seria a quantidade média consumida do produto, do item, num determinado intervalo de tempo. Então, quantos pães são consumidos na padaria por dia? Então, eu teria um estoque inicial de X pães e durante o dia existe uma taxa de consumo, certo? Essa taxa de consumo é a quantidade de pães que foram vendidos durante o dia. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho na indústria de bebidas, refrigerantes lá no estoque disponível, refrigerante laranja de 2.000 itens em estoque. E por semana são consumidas 500 refrigerantes. Então eu tenho a relação entre o estoque disponível e a taxa de consumo. E aí eu sei exatamente qual o tempo em que esse produto ele vai ser esgotado e que eu preciso fabricar, certo? A gente precisa aprender que a técnica do tempo de esgotamento vai nos dar uma medida de emergência com que o produto deve ser fabricado. Quanto menor for o tempo de esgotamento de determinado produto, mais cedo ele estará em falta. Se eu tiver 5, 10, 15 produtos, calcular o tempo de esgotamento desses produtos, aquele que tiver o menor tempo de esgotamento é aquele que eu preciso fabricar primeiro. Então, a sequência vai a partir do tempo de esgotamento. Então, dados vários produtos, aguardando processamento na mesma linha, programa-se aquele com menor tempo de esgotamento primeiro, certo? E aí eu vou colocando a sequência a partir das rodadas de fabricação, quem será o próximo produto, e vou sequenciando, vou colocando em ordem cada produto que eu tenho, ok? Com relação ao tempo de esgotamento, a gente tem aqui um exemplo, dados os 5 produtos apresentados na tabela seguinte, programe-os para processamento de acordo com a técnica do tempo de esgotamento. E aí, a ideia é a gente fazer 2 rodadas, para a gente ter ideia de como é que vai ser sequenciado esse produto, a fabricação de cada produto. Então, aqui a gente tem os produtos, a gente tem qual é o lote lote econômico de fabricação. Então, o produto 1, ele é fabricado em lotes de 500, no 2 em lotes de 2.300, o 3 em lotes de 5.000 e assim por diante. Quanto tempo dura a fabricação desse lote do produto 1, por exemplo? 1,5 semanas. Então, em 1 semana e meia eu consigo fabricar 500 produtos 1, certo? Aqui tem o estoque inicial desse produto, 1.600 unidades, e eu tenho a taxa de consumo semanal. Então, a cada semana são consumidos 200 produtos, ok? Vamos tentar fazer aqui esse tempo de esgotamento e o sequenciamento a partir das 2 rodadas. Vamos lá? A primeira coisa que a gente vai fazer
nesse problema é identificar o tempo de esgotamento de cada produto, certo? Então, para fazer o tempo de esgotamento, eu preciso do estoque inicial. Então, no caso do produto 1, o estoque inicial é de 1.600 e a taxa de consumo é de 200 por semana. Logo, o tempo de esgotamento do produto 1 é de 8 semanas. E assim a gente vai fazer para os outros produtos. Então, aqui a gente tem 4.830, vai dividir pelo consumo, que é 1.200, e a gente vai ter um resultado de 4,025 semanas. Para o produto 3, a gente tem 6.000 dividido por 1.500 e a gente vai ter 4 semanas. Para o produto 4, tem um estoque inicial de 9.600 dividido por 1.000 e a gente vai ter aqui 9,6 semanas. E o produto 5, a gente vai ter 900 dividido por 800 e a gente vai ter um tempo de esgotamento de 1,125 semanas. O que é que acontece agora? A gente viu que o produto 5, ele é o que vai se esgotar primeiro. Então, a gente vai efetuar agora uma primeira rodada de fabricação. E essa primeira rodada de fabricação vai ser do produto 5. Então, agora a gente vai efetuar a primeira rodada, certo? O que vai acontecer nessa primeira rodada? A gente vai produzir o item 5, que a gente viu que é o que tem o menor tempo de esgotamento, não é isso? Então, a gente vai produzir o item 5 aqui da tabela. Se a gente vai fabricar apenas o item 5, o que vai acontecer com os outros itens? Eles vão ser consumidos apenas. O estoque inicial dele vai se alterar com a duração dessa rodada aqui de produção. Então, ó, para produzir um lote de 2.800 unidades do produto 5, a fábrica leva uma semana. Então, durante uma semana, esses outros produtos eles vão ser consumidos. Tudo que está no estoque vai sendo consumido. Então, é essa alteração que a gente vai fazer na tabelinha agora. Então, ó, se a gente tinha aqui um estoque inicial de 1.600 do produto 1, depois de uma semana, vão ser consumidos 200. Então, o nosso estoque aqui, após uma semana, vai ser 1.600 menos 200, e aí a gente tem um novo estoque inicial de 1.400 unidades. A mesma coisa a gente vai fazer com o item 2. Eu tenho 4.830, e aí vai ser consumido durante uma semana 1.200, e o meu estoque vai ser de 3.630 após uma semana. O item 3, que tem um estoque inicial de 6.000 itens, depois de uma semana vão ser consumidos 1.500 itens, logo o estoque vai ter 4.500 itens. E o item 4, que tem 9.600 itens no estoque, durante uma semana são consumidos 1.000 itens, e aí o novo estoque seria de 8.600 unidades após uma semana de fabricação do item 5. Vai acontecer a mesma coisa com o item 5. O que está no estoque vai ser consumido, não é isso? Então, ó, tenho 900 unidades, vão ser consumidos 800 durante uma semana, certo? E o resultado disso aqui vai ser 100 unidades. Só que ele foi consumido, mas no final de uma semana vão ser fabricados 2.800 itens desse produto. Então, a gente vai somar a esse estoque final, depois de uma semana, aos 2.800 itens que foram produzidos. Logo, o estoque desse item 5 vai ser 2.900 unidades. Então, vejam que a mudança de uma rodada para outra está no estoque inicial. Então, após uma semana, os estoques foram modificados, sendo que
dos produtos que não estavam na linha de produção, os estoques foram sendo consumidos, e o que estava na linha de produção, além de ter o consumo semanal daquele produto, também teve a adição do lote econômico de fabricação. Realizada a primeira rodada, a gente atualiza os estoques na tabelinha e calcula novamente os tempos de esgotamento de cada item. Então, a gente vai calcular o tempo de esgotamento do item 1, que é 1.400 por 200, que vai dar 7 semanas. A gente vai fazer o tempo de esgotamento do 2, que é 3.630 unidades em estoques, dividido por 1.200, que é o seu consumo, que vai dar 3,025 semanas. O item 3, que é 4.500 dividido por 1.500, que vai dar 3 semanas. O item 4, que é 8.600 dividido por 1.000, vai dar 8,6 semanas. E o item 5, 2.900 dividido por 800, que vai dar um total de 3,625 semanas. Então, se a gente olhar os itens, a gente percebe que o item 3 é o que tem o tempo de esgotamento menor e ele vai ser o próximo item a ser produzido. Agora a gente vai fazer a segunda rodada, sabendo que o produto 3 vai ser fabricado. E eu queria chamar a atenção de vocês que essa fabricação desse lote de 5.000 dura 1 semana e meia. Então, a gente tem que estar atento a essa duração aqui, certo? Para fazer o cálculo do estoque dos outros produtos. Assim como que está sendo fabricado. Então, como é que a gente pode fazer para não se confundir, não esquecer? A gente pode pegar o estoque inicial, que é de 1.400, já que o produto 1 ele vai ser só consumido durante 1 semana e meia agora. Então, a gente vai fazer 1.400, a gente vai multiplicar 1,5 vezes a taxa de consumo, que é 200. Esse 1,5 corresponde a 1 semana e meia. Então, a gente tem aqui o total do estoque, 1.100. A mesma coisa a gente vai fazer para o produto 2, que tem o estoque inicial de 3.630 nessa semana. A gente vai consumir somente o produto durante 1 semana e meia. E a taxa de consumo é de 1.200. E a gente vai ter no final 1.830 itens do estoque. O produto 3 é o produto que a gente vai consumir e vai fabricar, certo? Então, a gente tem aqui um estoque de 4.500 menos 1,5 vezes 1.500. A gente vai ter um total aqui de 2.250. Além de ser consumido, ele é fabricado. E o lote dele é de 5.000 unidades. Logo, esse lote passa a ter 7.250 unidades. A mesma coisa a gente vai fazer para o item 4. O item 4 ele vai ser só consumido 8.600 menos 1,5 vezes 1.000. Isso vai dar um total de 7.100 unidades. E o item 5, que tem 2.900 unidades em estoque, vai ser consumido durante 1 semana e meia e vai ter um total de estoque, depois de 1 semana e meia, de 1.700 unidades. Assim, a gente finaliza a segunda rodada dessa questão. A técnica utilizada para o sequenciamento dos produtos
ela pode ser uma técnica dinâmica ou uma técnica estática. Falando especificamente do tempo de esgotamento, que é essa técnica que a gente está trabalhando agora, ela é uma técnica considerada dinâmica, porque programa um produto a cada rodada de produção. Então, a cada rodada eu tenho uma programação diferente. Já uma técnica estática, ela programaria todos os produtos a um só tempo. Então, eu faço uma relação, estabeleço a programação de uma única vez. Enquanto que a técnica dinâmica vai programando, como eu posso dizer, semana a semana, a partir da produção dos produtos, certo? A técnica não leva em consideração custos, a técnica do tempo de esgotamento, custos de preparação de máquina, custos de manutenção e falta de estoque. Leva em consideração simplesmente o sequenciamento dos itens, certo? Nessa aula a gente viu o conceito de programação e de controle de produção, quais são os objetivos. A gente viu que existe um plano mestre de produção e que esse plano mestre é um planejamento operacional, é feito a partir do planejamento de quanto vai ser produzido de cada item, em que ordem os itens vão ser produzidos. E dentro desse contexto a gente viu uma situação específica de uma organização que produz diversos produtos em lotes e a gente viu técnica de quanto produzir, que foi o LEF, e em que ordem produzir, que foi a técnica do tempo de esgotamento. Então, na próxima aula a gente vai ver outras situações, ok? Até a próxima aula!